Casal saudável nunca dorme brigado? Será? Eu sou o Silvio. E eu sou a Alessandra. E juntos nós criamos o Escolha Viver Consciente. E hoje a gente vai falar sobre conflito de casal. Ouvi muitas vezes as pessoas falarem: no casal nunca deve dormir brigado. E não foi bem isso que a gente foi observando, né? No tempo nosso, assim, de relacionamento. A gente sempre observou que... Eu vou falar uma coisa por mim, assim. É que, na verdade, a gente também percorreu uma jornada dentro disso até ter um entendimento, né? Com certeza. Porque lá atrás tinha também uma dificuldade da gente encontrar esse ponto de equilíbrio. E é exatamente isso que eu ia falar. Eu tinha muito essa questão de achar que a gente não podia dormir brigado. E aí, caiu a ficha que, será que eu fazia isso? Era por mim ou era por nós? Entendeu? Então essa foi a grande questão, né, que eu cheguei. Pra mim, o que era difícil era sustentar o desconforto que o conflito gerava, que tá ali, né, brigado, gerava. E o que aquilo reverberava em mim? Então, como que eu me sentia? Eu acho que também, às vezes cabe, eu sempre uma pergunta que às vezes eu me fazia assim, né, também assim, eu quero ir ao encontro do outro, mas o que é que eu quero de verdade, né? Será que eu quero que o outro fique bem? Ou, na verdade, eu quero ficar bem, né? Eu quero estar confortável, eu não quero lidar com isso que eu estou sentindo e quero fazer de tudo para me livrar disso, né? A busca de segurança psicológica, que é o que a gente faz muitas vezes, né? Exatamente. Então, o que eu observo é que quando acontece o conflito, uma dor, ela vem à tona, né? Porque senão não haveria o conflito. Existe ali uma dificuldade, um distanciamento, né, da perspectiva de duas pessoas, e ali gerou um conflito, né, gerou uma dor. E o que eu percebo é que isso tem um tempo de maturação, né? Isso tem um tempo para que isso se organize. E não era o que eu deixava acontecer, por exemplo, no início. Eu ficava tão com vontade daquilo se resolver logo, por causa que aquilo reverberava em mim, aquilo mexia nas minhas memórias, nas minhas informações, e eu só queria resolver para acabar com aquele sofrimento. E não era responsável aquilo, sabe? Não era autorresponsável. Porque não passava por esse lugar, nessa maturação, onde eu me observava, onde eu me autorresponsabilizava, onde eu me organizava internamente, para que aí, a partir desse novo lugar que eu estivesse, eu fosse para uma troca. E também essa questão também que acaba sendo, né, que você quer resolver a todo custo com o outro, acaba sendo um negócio meio narcisista também, né? Porque você também, cada um tem seu tempo, né? E não é o tempo seu que quer impor pro outro o tempo de as coisas ficarem boas, bem, né, entre o casal. Porque às vezes tem o tempo do outro também de digerir, né? Experimentar aquilo e depois a gente poder se encontrar novamente, né? Mas é respeitar o espaço do outro, né? Dentro do processo. Sustentar o silêncio, sustentar o desconforto. Então eu me lembro exatamente de uma vez que a gente estava em casa e a gente tinha se desentendido e a gente ia para o centro da cidade. E como que foi difícil, porque o que aconteceu? Eu percebi naquele momento um padrão meu de querer resolver. Então eu queria conversar, mas aquilo nem estava elaborado dentro de mim. Você está explicando melhor. A gente foi no carro e eu fiquei totalmente em silêncio porque eu estava chateado, né? Isso. E você, ao invés de ter o comportamento padrão, né? Você simplesmente também ficou na sua e me deixou também ter meu tempo, né? De experimentar aquilo. Inclusive aquele momento eu estava quebrando o padrão, né? Né? Que aquilo ali foi um divisor de águas para mim. Eu senti que sustentar aquela presença mesmo, né? Eu acho que isso é mais difícil do que exigir uma resolução. Exigir de mim, exigir do Silvinho. E se a gente pensar bem, né? A vida ela é tão valiosa. Às vezes as coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos e a gente não está aproveitando aquela situação, aquela experiência de aprender com aquilo que está acontecendo realmente no dia a dia, né? Olhar para isso, né? Não fugir disso. Exatamente. E se a gente for pensar, acontece o conflito porque existem duas consciências ali, né? Quando acontece aquele conflito, existe uma dor, exige o tempo de maturação, que é o tempo que eu me responsabilizo, me autorresponsabilizo, o tempo que eu me organizo interno, já me coloca em outro lugar. Então, quando essa conversa vem, já são duas consciências diferentes.
né? E que principalmente, e que estão olhando para a solução e não estão olhando para suas próprias necessidades, né? Então eu acho que isso resume, assim, de uma certa É uma questão forma. até de honestidade, né? Você primeiro olha pra si, meio que você se resolve com você, aí você vai ao encontro do outro, né? Você sai daquele padrão sempre de querer resolver as coisas a qualquer custo e ir atrás do querer que o outro mude o comportamento, né? Antes disso, você olha pra si e tem mais clareza de você, né? Primeiramente, né? Então é isso, certo? Certinho. Então um beijo grande e até Beijo. terça que vem.